Olá, este é o curso de Price Action, módulo 12, microcanais. Microcanal é uma espécie de canal, é um canal menor dentro de um canal maior. Microcanal possui também linha de tendência e linha de canal. E a linha de tendência pode ser desenhada em qualquer tempo gráfico. E ela pode ser desenhada através de 2 ou mais candles. A maioria dos candles tocam ou estão próximos da linha de tendência e são relativamente pequenos se comparado aos candles anteriores. A linha de canal pode ser desenhada do lado oposto dos candles, através da linha de tendência e fazendo um paralelo a ela. Você verificará que o resultado é um canal extremamente apertado, fazendo com que a linha de canal perca sua utilidade, sendo necessário utilizar apenas a linha de tendência. Canal de alta é sinal de pressão compradora. Então, se você enxerga um microcanal de alta, é sinal que há muita pressão compradora, pois não há nenhuma correção, pois os compradores estão comprando acima da mínima do candle anterior. E depois que uma correção acontece, o microcanal chegou a seu fim e não deve mais ser tratado como microcanal para ser realizado trades. Em um microcanal de baixa, é sinal de forte pressão vendedora, pois nenhuma correção acontece e os vendedores estão vendendo abaixo da máxima do candle anterior. Diferente de um canal onde correções são comuns, no microcanal ele cresce sem correções. Raramente ocorre um candle de correção. E isto vai fazer com que crie um canal extremamente apertado. E o contexto no qual ocorre um microcanal determina como você deve fazer o trade. Em um contexto de microcanal de alta, mas em uma tendência de baixa, então o contexto é uma tendência de baixa. E dentro dessa tendência de baixa, você está verificando um pullback, uma correção, uma bandeira. Todos os termos significam a mesma coisa. E você enxerga um pullback em forma de microcanal. Este pullback ele vai falhar, porque ele é uma tentativa de reverter a tendência de baixa. Portanto, se for uma forte tendência de baixa, você deve vender o primeiro rompimento do candle anterior para baixo, utilizando o setup de venda LAW1. Para isso, coloque a ordem de stop de venda abaixo do candle anterior e vá subindo até atingi-la. Isso só deve ser feito em uma forte tendência de baixa. Veja este gráfico, onde você possui uma forte tendência de baixa e na primeira linha aqui amarela você tem um microcanal. Portanto, você deve vender no primeiro rompimento do candle anterior para baixo. Depois você tem mais uma forte tendência de baixa na forma de microcanal, que logo explicarei como fazer trades de microcanais junto com a tendência principal. Aqui você tem 2 candles que formam um microcanal. Você deve vender abaixo do rompimento do candle anterior. Aqui você tem outro microcanal. Você deve vender abaixo do rompimento do candle anterior. O mesmo vale para um microcanal de baixa em uma tendência de alta, só que a forma de operar é a inversa. O microcanal de alta em tendência de baixa, em uma forte tendência de baixa, conforme eu acabei de explicar, você deve vender o primeiro rompimento do candle anterior para baixo. Porém, em uma fraca tendência de baixa, aguarde por uma segunda tentativa, um setup de venda LAW2 ou triângulo. Veja esta fraca tendência de baixa e você deveria
de vender na segunda tentativa. Aqui está o microcanal. A primeira tentativa rompeu o candle anterior para baixo e agora você tem a segunda tentativa. Aqui você deve colocar uma ordem de venda abaixo do candle anterior. Aqui você também tem um microcanal com dois candles apenas, um rompimento do candle anterior para baixo, depois um outro rompimento. Aqui é justificativo, é bem plausível colocar uma ordem de venda aqui embaixo ou uma outra ordem de venda aqui. Vamos agora analisar o contexto de um microcanal de baixa em tendência de baixa. Caso isso ocorra, o rompimento para cima do microcanal é uma tentativa de reversão da tendência principal e, portanto, ela deve falhar. Você deve procurar vendas acima do candle anterior. Coloque uma ordem de stop de venda, um tick acima do candle anterior. Ou você pode também procurar venda abaixo do único candle de pullback que costuma formar. Veja esse exemplo colocando uma ordem de venda abaixo do único candle que formou de correção em uma forte tendência de baixa em um microcanal. Caso você faça isso, você deve depois colocar seu stop acima do candle de correção e procurar por uma venda scalp. Assim como você poderia ter colocado a sua ordem de venda acima do candle de correção. E o seu stop deveria de ser monetário, 50, 100 pontos, ou acima aqui deste candle. Olha este outro exemplo, no qual a ordem de stop poderia ter sido colocada acima do candle anterior. Quando o candle rompe o candle anterior para cima, a tendência é falhar e o movimento de baixa continuar. O mesmo vale para microcanais de alta em tendências de alta, só que o oposto. Você deve colocar ordem de compra acima do primeiro candle de correção, ou você deve colocar uma ordem de compra abaixo dos candles do microcanal, até que ela seja preenchida para baixo e continue a tendência.